Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Donald Trump assina decreto que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. O documento apresenta longa lista de exceções com quase 700 produtos, entre eles aviões e suco de laranja. Presidente Lula convoca reunião com ministros para avaliar impacto do tarifaço e definir medidas. Ministro Alexandre de Moraes é punido com lei que prevê sanções econômicas e impede a entrada nos Estados Unidos. E ainda, terremoto mais forte desde 2011 provoca tsunamis na Rússia, Japão e Havaí e coloca diversos países em alerta. O presidente americano Donald Trump assinou o decreto que impõe tarifa de 50% para produtos brasileiros, mas abriu exceção para vários setores. O Brasil terá a maior tarifa para produtos exportados para os Estados Unidos. Donald Trump assinou nesta quarta-feira o decreto que fala em emergência nacional para justificar a medida. Segundo o documento, a taxa de 50% é uma resposta a políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que representam uma ameaça à economia e segurança nacional dos Estados Unidos. A ordem voltou a apontar, sem apresentar provas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de perseguição política, intimidação e censuras. O decreto considera que essas ações representam abusos de direitos humanos e enfraquecem o Estado de Direito no Brasil. O texto não faz qualquer citação à relação comercial entre os dois países. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, ou seja, exportam mais do que compram de produtos brasileiros. A ordem executiva assinada por Trump indica 694 exceções e vários setores brasileiros vão ficar isentos dessa taxa extraordinária. Entre eles estão itens de aviação civil, setor de aço, alumínio e cobre, derivados de carvão e petróleo, alguns produtos agrícolas, como o suco de laranja e castanha do Pará, fertilizantes e produtos que estavam em trânsito antes da ordem também não vão ser tarifados. Entre os itens que não escaparam do tarifaço estão café, carne bovina e suína, cacau, frango, peru e ovos, peixes e frutos do mar, frutas e cereais como milho, soja, arroz e trigo. A tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vai começar a valer no próximo dia 6. Inicialmente, a medida entraria em vigor nesta sexta-feira, dia 1º, mas ao assinar a ordem executiva, Trump informou que a tarifa passará a valer 7 dias após a publicação do decreto. Para os outros países, nada mudou. Trump confirmou que as tarifas serão aplicadas a partir desta sexta. A Casa Branca também começou a penalizar países que mantêm relação comercial com a Rússia. Nesta quarta, o presidente confirmou que a Índia vai ter um imposto de 25% porque compra equipamento militar e energia de Moscou. O republicano já tinha avisado que poderia usar essa estratégia para tentar forçar o fim da guerra na Ucrânia. Trump já ameaçou aplicar 100% de taxas contra a Rússia se o conflito não acabar. Apesar disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o país já vive há muito tempo sob sanções e conseguiu desenvolver imunidade a restrições econômicas. E a oficialização das tarifas pelo presidente Trump movimentou a agenda de ministros e teve reação dos setores que serão atingidos. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência hoje no Palácio do Planalto. Participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ao receber o anúncio da decisão dos Estados Unidos, Lula estava em um evento no Palácio do Planalto. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje, para mim,
é o dia sagrado da soberania. Foram exatas 3 semanas entre o anúncio das tarifas de 50% por Trump e a confirmação da aplicação na tarde de hoje. Apesar das quase 700 exceções serem um alívio para o governo e produtores, vários setores terão que encarar a tarifa adicional de 50% a partir da próxima quarta-feira. Enquanto as medidas de contingência não são anunciadas pelo Palácio do Planalto, o setor produtivo se preocupa. A carne é um dos produtos que não foram poupados pelo tarifaço norte-americano. O setor calcula um impacto de $1 bilhão se as 200 mil toneladas de carne que devem ser produzidas até o fim do ano não forem exportadas para os Estados Unidos. Essa taxação inviabiliza a exportação de carne bovina para os Estados Unidos. Não há nenhum mercado com tanta especificação quanto o americano e com a rentabilidade também que o mercado americano dá à carne bovina brasileira. Então não há um substituto imediato. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico afirmou que a medida pode comprometer até 20% das exportações brasileiras, ligadas direta ou indiretamente ao setor plástico, o que representa uma perda estimada entre $1,5 bilhão e $2 bilhões. Já a Federação das Indústrias de Minas Gerais acredita que o recuo do governo Trump reflete a pressão das empresas americanas. A conquista que houve foi da estratégia adotada do segmento privado de conversar com as suas contrapartes nos Estados Unidos e solicitar que eles fizessem pressão nos Estados Unidos. Outras entidades se posicionaram após a confirmação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Em nota, a Associação das Indústrias de Pescado afirmou que acompanha com grande preocupação a imposição de tarifas de 50%. Já a Associação dos Exportadores de Sucos declarou que recebeu com alívio e responsabilidade o anúncio da exceção ao suco de laranja. A Embraer destacou que a decisão de excluir aeronaves civis e seus componentes confirma o impacto positivo e a importância estratégica das atividades da empresa para as economias brasileira e norte-americana. A Associação Brasileira da Indústria de Café informou que o Brasil tem 34% do mercado cafeiro norte-americano e que a lista de exceções sinaliza espaço para caminhos de negociação. E a Confederação Nacional da Indústria divulgou agora há pouco uma nota em que defende a negociação e não a retaliação aos Estados Unidos e sugere medidas de alívio financeiro para o setor exportador, incluindo o adiamento do pagamento de impostos federais. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez uma declaração em Nova York. Ele disse que se encontrou com o secretário de Estado, Marco Rubio, antes da divulgação do tarifaço. Vamos ouvir um trecho. Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. E os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a chamada Lei Magnitsky. A justificativa do Departamento do Tesouro americano é que o ministro tem usado a posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Moraes assumiu o papel de juiz e júri numa caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Bessent se refere às decisões de Moraes como o bloqueio de contas numa rede social americana de pessoas envolvidas na investigação da tentativa de golpe. De acordo com Bessent, o ministro brasileiro é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, escreveu que seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Com a medida, contas bancárias, imóveis ou investimentos ficam bloqueados. Instituições financeiras dos Estados Unidos podem ser punidas se tiverem relação com quem receber a sanção. Assim, Alexandre de Moraes pode ter dificuldade, por exemplo, de usar cartões de crédito que são operados por empresas americanas. Além de pessoas físicas, essas punições já foram aplicadas a empresas e organizações criminosas como o PCC no Brasil.
A Lei Magnitsky foi criada em 2012 no governo do presidente Barack Obama para punir casos de corrupção e violações de direitos humanos, mesmo que não haja processo ou condenação. Numa rede social, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemorou. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil enfrenta consequências concretas. A gente segue falando sobre essas sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A repórter Yasmin Costa está lá em Brasília e conta como esse assunto repercutiu na capital. Boa noite, Yasmin. Lideranças diferentes, poderes já se manifestaram com apoio ao ministro? A repercussão já começou, viu, Gustavo? Boa noite para você também, para a Renata, para todo mundo que está acompanhando a gente. Há pouco, há cerca de meia hora, o Palácio do Planalto emitiu uma nota falando a respeito desse caso envolvendo as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nessa nota, o governo diz que é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira e que o governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo dessas sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. Essa nota ainda fala que um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia, diz essa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, horas depois dessa sanção aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Outros poderes também se manifestaram. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, usou as redes sociais também para se solidarizar ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa publicação, Hugo Mota diz o seguinte, abre aspas, a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes que devem atuar com independência e harmonia, como estabelece a Constituição. E ele ainda diz que, como um país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigidas a membros de qualquer poder constituído pela República, constituído da República. Fecha aspas, essa publicação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, pelo menos a princípio ainda não se manifestou, mas a gente segue acompanhando porque essas manifestações estão chegando a todo momento, principalmente pelas redes sociais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ele também publicou uma nota, usou as redes sociais para falar sobre esse caso. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele defendeu que essa sanção contra Moraes representa um grave e inaceitável ataque à soberania do nosso país. Jorge Messias confirmou, inclusive, que todas as medidas adequadas de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar sua soberania em instituições, especialmente em relação à autonomia do Poder Judiciário, serão adotadas de forma ponderada e consistente nos fóruns e momentos adequados, finaliza essa publicação o advogado-geral da União. O colega do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, também se manifestou sobre esse caso. Flávio Dino fez uma publicação se solidarizando ao colega ali de Supremo e dizendo o seguinte, que Moraes está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado conforme a Constituição e que as decisões dele, de Moraes, são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, seja ele o plenário do STF ou a primeira turma do STF. Logo depois ali dessa repercussão imediata, claro, muita repercussão nos bastidores,
mas o Supremo também emitiu uma nota oficial em nome da instituição. A gente também separou essa nota para trazer aqui para a nossa audiência, para entender como o Supremo reagiu a essa sanção contra Moraes. Em tela, essa publicação que diz o seguinte, que o julgamento de crimes que indicam atentado à grave democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente de seu papel constitucional e que encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal que a Procuradoria-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive ao ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. Esse terceiro ponto da nota do STF diz que no âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas e que todas as decisões tomadas pelo relator do processo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, foram confirmadas pelo colegiado. Essa nota do STF termina dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai se desviar do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Fecha aspas dessa publicação feita pelo Supremo Tribunal Federal. E há pouco também uma nota publicada pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República também ali se manifesta a favor do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essa decisão tomada pelos Estados Unidos é uma decisão em decorrência do desempenho das funções que Moraes vem adotando, e dentro do Congresso Nacional as reações estão realmente divididas. Os parlamentares da base do governo avaliam que essa foi uma medida ali contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que tem um viés muito político. Já a oposição diz que essa era uma medida que deveria ser imposta pelo Senado Federal, que não fez isso e agora um Estado estrangeiro está fazendo. Cenas que a gente vai continuar acompanhando por aqui, porque sem dúvida nenhuma esse é um assunto que ainda vai repercutir e o presidente Lula, há uma expectativa dele se encontrar com os ministros agora à noite no Palácio da Alvorada e sem dúvida eles vão tratar desse tema. Volto com vocês. Com certeza, Yasmin, a gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigada pelas suas informações por enquanto. Uma ótima noite para você. E olha, mais uma mulher foi vítima de feminicídio, desta vez num condomínio na zona sul de São Paulo. O principal suspeito era o companheiro dela, que depois acabou confessando o crime. Testemunhas afirmam que a vítima foi até este condomínio na região do Campo Limpo para visitar o namorado. Mas a mulher não saiu do local com vida. O corpo foi encontrado após um chamado feito aos bombeiros. Durante a madrugada, o alarme de incêndio do prédio disparou. Preocupados, os moradores pediram socorro. Quando a gente abriu a porta da frente, veio aquela fumaça que ardia os olhos. Enquanto tentavam sair do prédio, os moradores se depararam com uma mulher já sem vida na escada de emergência. O corpo estava com sinais de queimaduras no rosto e nas mãos. A vítima foi identificada como a enfermeira Juliana Marcela do Nascimento, de 41 anos. Ela havia comemorado o aniversário no dia anterior ao crime. Ela deixa 3 filhos de um casamento anterior. Segundo relatos, Juliana conheceu o companheiro por meio de um site de relacionamentos. O homem, que trabalha como bombeiro, fugiu do condomínio, levando o filho de 8 anos. Os policiais encontraram o suspeito na casa dos pais, onde ele tentou se esconder. A polícia busca agora esclarecer a motivação do crime. Mais cedo, peritos estiveram no apartamento para coletar evidências. Somente no ano passado, o Brasil registrou mais de 1.400 casos de feminicídio. No estado de São Paulo, foram 108 casos nos 5 primeiros meses do ano, sendo 29 na capital paulista. Mulheres que, assim como Juliana, não tiveram uma segunda chance. Trabalhadeira, digna, acabou de conquistar o apartamento dela.
Depois de 7 altas seguidas, o Banco Central decidiu manter os juros básicos no mesmo patamar. Nos Estados Unidos, o Fed também optou pela manutenção da taxa. O Comitê de Política Monetária do Banco Central interrompeu a sequência de altas na taxa básica de juros do Brasil. Com a decisão, a Selic continua em 15% ao ano, maior patamar desde julho de 2006. Desde setembro, o Copom tem aumentado os juros. Na ocasião, o comitê levou o índice para 10,75%. De lá para cá, foram 7 aumentos seguidos até chegar no nível atual. Segundo o Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa do mercado financeiro é que a Selic continue em 15% até o fim do ano. A projeção é a mesma desse economista. Acho que por um bom tempo, pelo menos até dezembro, essa vai ser atuada. 15% ao ano é a taxa que o mercado espera que talvez, se tudo der certo, se o dólar ajudar, se alguns efeitos do tarifaço de fato acontecerem, como por exemplo, mais produto disponível no mercado interno, pode ser que em dezembro a gente pense numa taxa Selic iniciando um processo, um ciclo de queda, mas até lá 15%. Nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, também decidiu manter os juros básicos no patamar anterior, na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão foi tomada mesmo em meio a pressões do presidente Donald Trump. Na manhã desta quarta, Trump criticou Jerome Powell e disse que os juros elevados prejudicam a economia. Cada ponto que este senhor mantém elevado nos custa 365 bilhões de dólares por ano. Ele fez um péssimo trabalho. Estamos mantendo as taxas altas e isso está impedindo as pessoas de comprarem casas. Não queremos isso. Apesar da reclamação pública do chefe da Casa Branca, Powell disse que é preciso controlar o aumento de preços. A seguir, tsunami provocado por terremoto na Rússia coloca diversos países em alerta. O Jornal da Record News volta já já. O primeiro-ministro de Israel prometeu anexar áreas da faixa de Gaza se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns. O correspondente Vitor La Regina traz as informações direto de Israel. Familiares dos reféns do Hamas afirmam que o reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido premia o terrorismo. Segundo o grupo que representa as famílias, o sequestro de pessoas não deveria servir como fundação de um Estado. A britânica Emily Damari, que ficou quase 500 dias no cativeiro do Hamas, protestou contra o premier Keir Starmer, dizendo que a medida não traz nenhuma solução e prolonga o conflito. Segundo a imprensa israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um ultimato ao Hamas. Se o grupo terrorista não concordar com a proposta de cessar fogo e libertação dos reféns, Israel vai começar a anexar partes da faixa de Gaza. O governo israelense pediu que mais países ajudem no programa de entrega de ajuda humanitária por aviões, que começou no último sábado. Nesta quarta-feira, 32 caixas foram lançadas na região em uma parceria de Israel com Jordânia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Na fronteira com o Egito, dezenas de caminhões com toneladas de comida entraram no território palestino pelo 4º dia seguido. De Tel Aviv, Vitor La Regina para a Record News. Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Rússia e gerou um tsunami que atingiu o país, o Japão e o Havaí. O epicentro do tremor foi registrado próximo da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. A região faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, famoso pela grande quantidade de terremotos. Nós vivemos, a humanidade vive sobre essa crosta terrestre. E ele é trincado, ele tem trincas, descontinuidades, que nós chamamos falhas geológicas, que separam grandes porções que nós chamamos de placas tectônicas. Então, nesses locais onde você tem esses limites de placa, há grandes terremotos. Por quê? Porque nesses locais você tem a movimentação de uma placa com a outra, seja uma placa entrando por baixo da outra, seja uma placa movimentando lateralmente uma entre a outra, ou uma placa separando da outra. O ministro da Saúde local divulgou imagens que mostram uma equipe de cirurgia segurando um paciente durante uma operação. Outro vídeo mostra um grupo de leões marinhos se lançando ao mar durante o tremor. Em terra, 12 cidades russas tiveram danos estruturais. Segundo as autoridades do país, nenhuma morte foi registrada. E horas depois do abalo,
o maior vulcão da Europa e da Ásia entrou em erupção. O terremoto foi o quinto mais forte da história, atrás de outros que romperam a barreira de 9 graus. Além disso, esse foi o maior tremor desde 2011, quando 20 mil pessoas morreram no Japão e ondas provocaram um dos piores acidentes nucleares do mundo após atingirem a usina de Fukushima. E dessa vez, o país asiático voltou a ser atingido. A vibração provocada pelo abalo na Rússia gerou um tsunami com ondas de até 5 metros. Uma gravação acelerada registrou a rápida mudança do nível da água num porto japonês. Consequência do fenômeno que também obrigou moradores de regiões próximas a evacuar a área para regiões mais altas. Mesmo aconteceu em uma praia do Havaí, estado americano, onde a Vanessa mora há 5 anos. Eu moro em uma zona verde. Não é área de risco, porém fica 2 quarteirões da Amarela. A gente está a 1 milha da água, né, da praia, então não precisaria sair. Mas eu achei melhor sair, peguei as crianças, peguei a cachorra e a gente foi para o trabalho do meu marido, que fica dentro de uma base militar do Exército, em uma área que não é de risco. Foi um pouco tenso, conversando com amigas que estavam mais na zona amarela ou vermelha, tentando sair dos locais e ficaram presas no trânsito, algumas ruas fechadas. Tanto no Havaí quanto no Japão, alertas do tipo foram reduzidos ou suspensos. Enquanto isso, colombianos, equatorianos e chilenos também precisaram evacuar áreas pelo risco de tsunamis. Devido à distância, essas ondas devem chegar com ondas médias aí, né? Estão falando em torno de 3 a 4 metros de altura. Então, ela deve causar alguns estragos, né? Mais na linha de costa, em barcos, embarcações, mas dificilmente, né, atingirá cidades e ter uma intensidade aí de estrago maior na região da costa da América do Sul. Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.